Ah, que honra, Senhor. Que honra, Senhor. Nós não queremos perder a honra disso. Perder a honra, passarmos despercebidos pela honra que é levantar mãos santas, sem ira e sem contenda, e cultuar ao Senhor. Nós não queremos passar despercebidos da honra que é encontrar os nossos irmãos nos cultos e poder receber abraços que mudam nossa vida, de poder receber palavras vindas de Deus, o Senhor usando outros irmãos para nos abençoar. Porque quando está fraco, o outro está forte, nós nos levantamos mutuamente. Aqui a graça do Senhor. Senhor, essa é a tua noiva, esse é o teu povo, essa é a tua noiva ungida, preparada, ataviada. Nos livre, Senhor, de uma vida alheia, indiferente, onde nós perdemos a estima, o valor que há nisso. Começamos esse culto, Pai, exaltando tua presença, exaltando tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Exaltamos, Senhor, quem o Senhor é. O Senhor é o nosso amado, o Senhor é a razão da nossa existência, o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, Senhor. De onde me virá o seu socorro? Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, Jesus, seja bem-vindo à tua vontade, transformando, dividindo a vida de pessoas nesse lugar. Não queremos só mais um culto, Senhor. Nós não nos conformamos com apenas mais um culto. Queremos te dar o melhor que há em nós, melhor adoração, nossa melhor atenção, nossa melhor estima para tudo quanto o Senhor já começou a fazer. Irmãos, eu vi uma imagem essa semana. Calma. Eu vi uma imagem de irmãos. Eu sei que talvez você diga isso: ah, pastor, mas talvez mexeu só com o sentimento. Eu acredito que não, irmãos. Aquela imagem impressa em mim, que eu fiquei lembrando os dias. É uma igreja, não sei se no continente africano, não sei qual país, mas eles estavam cultuando ao Senhor. Eles estavam sentados e aquele lugar onde eles estavam estava alagado. Quem viu essa imagem aqui? Levanta a mão. Cultuando ao Senhor com o seu melhor. E nada de errado, eles estão cultuando ao Senhor, amém? Mas eu fiquei pensando sobre mim, não sobre você, irmão, sobre mim. Rapaz, às vezes a gente está aqui em um ambiente tão favorável, né? Um louvor que ensaiou, que tem dado o melhor, que vem aqui, dá todo o esforço. Nós temos um ambiente climatizado, estamos seguros aqui, sim ou não? Se nós não cuidarmos, irmãos, talvez a gente perca o valor, a honra, o privilégio que é isso. Que na nossa liberdade a gente não perca a estima, o valor de ser igreja, irmãos. É a melhor coisa que você pode fazer. É o melhor lugar que você poderia estar no domingo à noite. É congregando, é estar em família. Nossa família da fé. Irmãos, e talvez você diga assim: pastor, o senhor não sabe como foi minha semana. É aqui que nós somos fortalecidos, irmãos. É aqui que um abraço muda a nossa semana, o nosso mês. É aqui que um olhar cheio do Espírito Santo e dizer: irmão, como você está?
Não aquele simplesmente mecânico, automático, encontrar, está tudo bem, mas um olhar cheio do Espírito, que olha dentro dos seus olhos e diz: eu não sei o que é, mas eu quero declarar: paz seja sobre a sua vida. Resgata em nós, Pai, o valor, a honra de ser igreja, de estar em casa, de estar em famílias. E ao passo que nós oramos por nós, primeiramente, oramos por esses irmãos. Eles não são menos do que a gente, Pai, mas oramos por aqueles de repente que estão em situações de perseguição, tendo que fazer isso de uma maneira escondida, secreta, para não ser pegos. Que honra, Senhor. Que honra, Senhor, ser igreja. Que honra para nós, Pai, encontrar os nossos irmãos. O mundo tem tentado desvirtuar isso, dizer: é só um culto. Mas não, Senhor, nós nos reunimos, e na reunião dos santos há socorro, há livramento, há salvação, há consolo. Irmãos, há consolo na reunião dos santos. Se você precisa de socorro e consolo do Senhor, levante suas mãos agora. Eu percebo um bálsamo do Senhor vindo sobre alguns aqui, trazendo consolo sobre a tua alma. Obrigado, Senhor, que privilégio. Oramos pelos nossos irmãos espalhados sobre todo o corpo, sobre todo o globo terrestre. Aqueles, Senhor, que têm a oportunidade de fazer isso de maneira pública, mas aqueles também que não têm, Senhor. Fortalece eles. Nós não oramos pela perseguição acabando, porque não é bíblico. Oramos para que o Senhor conceda ousadia, intrepidez, para que eles continuem vivendo esse evangelho até que o Senhor venha. E nos ensine, Pai, a olhar para esses homens, pagando um preço altíssimo, para que eu e você não sejamos pegos nas nossas próprias conveniências, confortos. Não, Senhor. Honramos esse lugar. E eu te agradeço, Pai, por uma igreja da mesma forma que considera, que valor, Pai, que honra para nós ser considerado corpo de Cristo. Até um breve tempo, onde o Senhor vai nos chamar. Iremos contigo, Senhor, naquele grande dia, e ouviremos da tua boca: servo bom e fiel. É para isso que vivemos e existimos. No nome poderoso de Jesus. Que credes, amém? Aleluia. Antes de você sentar, fala com alguém perto de você. Dá a paz do Senhor a essas pessoas. Obrigado, viu, louvor? Você foi abençoado com esse louvor maravilhoso? Dê uma salva de palmas aí para esse pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade de manifestar aquilo que o Senhor tem para nós e promover um ambiente favorável. Espera aí, viu, gente? Deixa eu me recompor aqui. Você está feliz? Seu rosto já sabe disso. Você está feliz? Irmãos, eu quero, antes de tudo, agradecer e honrar pela sua vida. O que, pastor? Você está aqui, você fazer parte dessa igreja, poder acreditar naquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, sabe? Eu agradeço a você, sou grato, mas a gente vai crescer ainda mais, amém? No conhecimento da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração,
Eu quero que você abra aí em Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Esses dias eu estou mais chorão. Aí Deus está. Só nesses dias, né? O pastor Luiz está dizendo, nesses dias, tem certeza? Romanos 12, versículo 9. Vamos ler até o versículo 10. O tema dessa noite é honra como estilo de vida. Diga assim, honra como estilo de vida. Romanos capítulo 12, versículo 9. Queria muito, eu fiz muito esforço. Senhor, me deixa pregar sobre justiça de Deus. Estou ensinando essa matéria aqui no Rema. Mas o Senhor disse, não, você vai falar daquilo que eu quiser nessa noite. Eu disse, vamos lá, estou aqui, disponível. Romanos 12, versículo 9 e 10 diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Diga comigo, vamos repetir junto, diga assim, o amor seja sem hipocrisia. Uma das definições para essa palavra hipocrisia dá o sentido de personificar algo, representar um personagem, simular, fingir. E a Bíblia está falando, irmãos, para mim e para você, olha, o amor, que tipo de amor, pastor? É um amor sentimento? Não. O amor aqui, querido, o amor ágape. O amor seja sem hipocrisia, ou seja, sem simulação, sem fingimento. E ele continua falando, como nós vamos fazer isso? Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Diga assim comigo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pastor, o que é honra? Eu vou chegar lá. Mas eu quero já dar para você uma definição. Quando a Bíblia traz essa palavra honra, ela quer dizer no grego timê, que quer dizer valor, preço, estima, honra, reconhecimento. São algumas das definições quando você vê essa palavra honra na sua Bíblia. Aqui eu já quero deixar uma indicação para você desse livro maravilhoso, chama-se Honra, Acima e Além, de Mark Hanks. Temos aqui, lá acabou. Tem, mas está faltando. Já ouviu nisso? Já ouviu essa história? Tem, mas está faltando. Ela vai pedir em breve e vai chegar mais. Mark Hanks, fininho, gente. Você lê isso aqui tomando um café. Amém? E alguma das coisas que eu vou falar aqui para vocês está contida nesse livro. Mas eu quero também deixar bem livre, bem maleável para o Senhor falar conosco nessa noite, tá bom? E uma das partes desse livro, o irmão Mark Hanks, ele escreve da seguinte forma, preste bem atenção. Gosto da seguinte definição de honra: tratar com grande consideração, respeitar imensamente, considerar altamente, tratar com deferência e cortesia, tratar como algo valioso e precioso, estimar com máxima dignidade. Essa definição diz que honrar é respeitar imensamente e considerar altamente. Você pode repetir junto comigo? Diga assim, respeitar imensamente, considerar altamente. Aí ele continua o pensamento dele dizendo, mas na verdade honrar está acima e além do respeito. É possível respeitar com palavras, mas é necessário honrar com atitudes. Respeito envolve lembrar o aniversário de alguém e mandar um cartão. Honra seria colocar uma quantia em dinheiro. Honrar custará sempre mais do que palavras, seja com dinheiro ou com seu tempo. Amém? Diga assim comigo, honrar custará sempre mais do que palavras. Eu sei, irmãos, que às vezes nós vamos começar com palavras, amém? Mas precisamos subir de nível a tal ponto que essa honra atinja a nossa atitude, o nosso jeito de agir. E eu sei que quando a gente vai falar sobre honra, talvez algumas pessoas pensem assim, tá vendo aí? O pastor já vai falar sobre finanças, sobre dinheiro. Não, irmãos, honra, eu e você temos aprendido aqui, se trata de uma inteira ou íntima reverência. É uma estima, é como nós começamos falando agora há pouco, queridos.
É entender o porquê que eu estou fazendo algo. Um ambiente de honra ou a consciência de honra vai fazer com que eu e você mantenhamos a consciência naquilo que eu e você estamos fazendo. Então, quando eu chego na igreja e uma consciência de honra vai trazer para mim, ainda que você tenha 10, 15, 20, 30, 50 anos de crente, a consciência da honra vai dizer, não é apenas mais um culto. Esse é o culto que Deus vai falar comigo. Esse é o culto que eu vou receber, irmãos, tudo que está proposto em Deus, e eu também vou dar ao Senhor. Amém? Uma atitude de honra. Provérbios capítulo 29, versículo 23, se puder projetar aqui para a gente. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Provérbios 29, 23, diz assim, a soberba do homem, pode projetar aí por gentileza, a soberba do homem o abaterá. Provérbios 29, versículo 23. Mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 22, versículo 4, a Bíblia também vai dizer, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Honra, irmãos, é tratarmos as pessoas ou aquilo que Deus nos confiou com o mesmo nível que Jesus poderia tratar. Amém? Vou falar novamente. Honra é tratarmos as pessoas ou aquilo que Ele nos confiou do mesmo nível que Ele trataria. Amém? E talvez você diga assim, beleza, pastor, estou entendendo já aí. Mas nós vamos ver quais são as áreas que eu posso aplicar essa honra. Primeiramente, a primeira área que eu quero passar com você, e primeira realmente como fundamento, como base, dando importância significativa para isso, é honra ao Senhor. Diga comigo, honra ao Senhor. Onde está isso? A gente lê muito em Provérbios capítulo 3. Abre comigo. Pastor, já sei o que está lá. Abre novamente, porque é segurança você ouvir sobre as mesmas coisas, tá bom? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. A Bíblia vai dizer, está no contexto, se você for ler, Adailton já leu aqui, ele vai falar, filho meu, no versículo 1, ele vai instruir sobre uma vida de fidelidade, reconhecer o Senhor, no versículo 6, em todos os nossos caminhos, e aí ele vai trazer essa instrução no versículo 9, honra ao Senhor. E às vezes a gente passa rápido por isso, já para outra instrução, com os teus bens e com as primícias, nada de errado. Mas irmãos, há um valor aqui, honra ao Senhor, estima, um apreço, entender, íntima reverência no que eu estou fazendo. Só faz sentido, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo aqui, se nós empenharmos honra, estima de todo o nosso coração, de entender, Senhor, foi para isso que eu fui alcançado, para honrar o Senhor, para dedicar minha vida ao Senhor. Honra ao Senhor. Amém? A honra ao Senhor, queridos, parte de um coração grato por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Tem alguém grato aqui por aquilo que Deus fez na sua vida? Uma das formas, ou talvez a principal forma de você demonstrar essa honra, ou essa gratidão, é viver um estilo de vida em honra. Agora, irmãos, quando eu falo sobre um contexto de uma vida dedicada ao Senhor em honra, isso envolve, querido, as nossas motivações. A forma com que eu vivo, o que eu penso, como eu falo, de que forma eu tenho expressado o Senhor. Honrar ao Senhor, às vezes a gente acha só nas coisas grandes, não. Honra são nas minúcias. Conversas que eu tenho ou deixo de ter em honra ao Senhor. Pensamentos que eu tenho decidido colocar para dentro ou rejeitá-los pela palavra, honrando ao Senhor. Associações que não combinam mais com esse ambiente que você decide separar-se, desvencilhar-se disso para honrar o Senhor. Uma atitude nós vamos ver um pouco mais à frente. Nós estamos falando apenas sobre o primeiro ponto, que é honra ao Senhor.
Mas a gente vai ver que essa honra toca outras áreas da nossa vida. Mas primeiramente, querido, o que está escrito lá em Mateus 6,33? Só quem é crente aqui lê a Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em outro culto nós falamos aqui sobre prioridades. Irmãos, o Senhor precisa estar no centro da nossa vida. Uma atitude de honrar ao Senhor, e eu sei, como eu disse, às vezes a gente passa correndo por esse versículo e esquece, é honrar ao Senhor. E às vezes passa corrido por isso e já vai para os bens e as primícias. Quando nós entendemos que honrar ao Senhor não é uma obrigação, mas o nosso dever, irmãos, eu vou fazer de bom grado o que Ele pedir, da forma com que Ele pedir, porque eu estou honrando ao Senhor. Lembre-se, uma atitude de íntima reverência, de entender o Senhor fez por mim, então a forma de eu demonstrar é dando a minha vida para Ele, dando toda a honra para Ele, irmãos. Toda a atenção. Às vezes a gente vem para um culto, e aqui eu estou usando um exemplo natural, porque nós estamos num culto. E lembre-se, atitudes pequenas podem demonstrar honra, ou talvez demonstrar desonra. E eu estou aqui como um pai sobre a sua vida, amém? Ainda que eu não tenha idade para alguns aqui, mas Deus está vendo. E honra e desonra também se mostra nas pequenas coisas. Por exemplo, se você chega aqui e você já fica pensando, nossa, mas como o negócio está difícil, né? Esse culto não termina logo, ai meu Deus do céu, e o louvor passou 5 minutos, né? E o pastor pregando passou 15, 20 minutos, e aí uma notificação te atrapalha de receber aquilo que Deus está falando ou fazendo. Irmãos, nós temos 1h30, às vezes 2 horas para cultuar ao Senhor, num domingo, porque tem um culto da terça, tudo bem, alguns trabalham, eu entendo. Mas às vezes a gente tem 2 horas, 1h30 para fazer isso. E às vezes a gente deixa distrações entrarem e impedirem de eu e você recebermos o que Deus tem para nós. Silvia Lima já dizia, irmãos, o maior inimigo da unção é a distração. E talvez você diga assim, mas pastor, isso é radical demais. Deus sabe, porque Deus conhece o meu coração. Olhe, Deus conhece o meu coração, viu, pastor? Fique bem tranquilo aí. Eu sei que Ele conhece. Mas, irmãos, atitudes pequenas que demonstram honra ou desonra. Estar aqui com um coração aberto, independente de quem suba. Entendendo, Deus está falando. Aqui eu não quero estabelecer, irmãos, usos e costumes, nem dogmas, mas você já pensou que tem irmãos que chegam, e eu não estou pedindo para você fazer isso, amém? Diga assim, o pastor não está pedindo para você fazer isso, mas para você, só para você entender como atitudes demonstram honra ou desonra. Tem denominações aí fora, que quando o irmão chega na igreja, ele já vai lá, dobra seu joelhinho, e já começa a fazer sua oração, Senhor. Pastor, então a gente não faz isso, quer dizer que nós estamos errados? Não, eu estou usando um exemplo para talvez despertar em nós atitudes de honra e desonra diante da presença. Irmãos, quantos sabem que a gente vai desfrutar de ambientes cada vez mais profundos da presença manifesta? Pastor, mas eu posso fazer isso dentro da minha casa, fechando meu quarto. Você deve fazer isso. Mas há níveis, queridos, que nós vamos desfrutar debaixo da unção coletiva. Nós desfrutamos de um nível da unção coletiva durante o louvor, sim ou não? Agora, Deus quer fazer mais, irmãos. Por quê, pastor? Porque Deus deseja derramar sua glória sobre nós. Para quê? Você vai entender um pouco mais à frente, tenha calma. Mas Deus, há um anseio no coração de Deus, irmãos. Dizendo, uau, eles estão com expectativa, eles estão querendo mais, a fome e sede no coração deles. Eles não chegam somente dizendo assim, é mais um culto, mas eles chegam com uma atitude de honra. E nós vamos entender que uma atitude de honra começa do início do panorama bíblico até o fim. Aonde, pastor? Nós vemos, por exemplo,
quando o menino Jesus chegou na terra. Você não precisa abrir, mas Lucas capítulo 2, versículo 11, diz que foram trazidos para o menino Jesus, o Messias encarnado, ofertas como ouro, incenso e mirra. O que é isso? Demonstração de honra. O início ao fim. E no fim, pastor? Na eternidade, Apocalipse capítulo 4, versículo 9 a 11, se você quiser não precisa abrir, só toma nota, mas a Bíblia diz que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles lançam as suas coroas como um gesto de honra. O panorama bíblico, querido, está repleto de honra ao Senhor. Pastor, o senhor quer dizer assim que o senhor fica aqui quando chega na igreja, como um fiscal, olhando assim quem está com a mão levantada, quem está de joelho. Não, irmãos, eu tenho outra coisa muito mais importante para fazer. Porque assim como você, eu também devo ir para esse lugar. De entender, Pai, o Senhor é tudo de mais importante isso aqui. E para um pastor, nós precisamos treinar pastores, porque senão a gente fica muito... Qual a palavra, meu Deus? Me ajuda. Sistematizado. Automatizado no negócio. A gente às vezes fica preocupado. Será que, meu Deus, será que o vídeo vai funcionar? Será que o louvor vai fazer assim? Será que a luz vai funcionar? Se nós não cuidarmos, irmãos, no culto, talvez essas atitudes, talvez até de uma ansiedade, uma preocupação, podem ser uma desonra ao Senhor. Com que, talvez, uma embalagem de um cuidado, não é zelo pela casa, irmãos. A atitude de honra parte de dentro do coração. O que você pode fazer de mais importante, eu sei que há irmãos servindo durante o culto. Se não é o seu caso, se você não está na escala e você está aqui para adorar o Senhor, essa é a maior função e mais importante que você pode fazer no culto. Amém? Por quê? Foi para isso que nós fomos chamados. Adorar em espírito e em verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Honrarmos o Senhor. Atitude de coração. Chegar no culto não apenas pensando assim, é só mais um culto de ceia. Aí o pastor vai, prega, Jesus é tudo, maravilhoso. A gente vai lá, fala sobre a vida. Até sei o louvor que o pastor gosta na hora da Santa Ceia. Eu até sei, na hora, já sei, a gente corre, dá uns pulinhos, glória a Deus. Atitude de desonra, irmãos. Mas a atitude de honra, mantém um coração grato. Senhor, que honra, que privilégio estar aqui. Que honra levantar as minhas mãos. Que honra ser igreja. Que honra encontrar o meu irmão, dar um abraço nele e dizer, irmão, paz seja sobre a sua vida. É mantermos expectativa, é nutrirmos esse coração grato ao Senhor. Amém? Enquanto mais nós fizermos isso, querido, você vai ver que esse ambiente de honra ao Senhor vai facilitar, vai ser um ambiente favorável para aquilo que Deus quiser fazer no nosso meio. Aí nós vamos ver curas acontecendo mais rápido, mais fácil. Aí nós vamos ver o perdido sendo encontrado novamente. Aí nós vamos ver aquele que estava afastado voltando para casa. Aí nós vamos ver, irmãos, uma glória maior no nosso meio. Por causa da atitude de honra. Mas pastor, é assim, isso aí é só para os pastores. Não. Ó o dedinho. A Bíblia diz que há uma justa cooperação de cada parte. Você que já nasceu de novo, não estou falando se você está aqui e ainda não nasceu de novo, a gente ainda vai te dar essa oportunidade. Mas se você que já nasceu de novo, você tem uma responsabilidade de nutrir um ambiente de honra enquanto você chega aqui no culto. De não estar alheio. Irmãos, os sacrifícios na antiga aliança não se faziam de qualquer jeito. Eu sei que nós não precisamos mais, uma vez que estamos na nova aliança. Jesus, ele consumou, esse sacrifício foi definitivo. O sangue dele nos redimiu, nos resgatou, você sabe disso? Mas a Bíblia diz sobre apresentarmos sacrifícios vivos, santos, de louvor a ele. Se na antiga aliança, irmãos, a coisa não era feita de qualquer jeito, imagina nessa nova aliança. Precisamos ter cuidado, irmãos.
para não sermos roubados, a nossa atenção não ser roubada, a nossa disposição de coração não ser roubada enquanto você chegar aqui no culto. Amém? Está comigo? Outro ponto, pastor, já entendi, honra ao Senhor, Ele é o primeiro lugar, isso precisa partir do coração, não tem nenhum fiscal aqui para ficar pensando, eita, o irmão agora está ali, ó, mexendo no celular, estou vendo. Nem você, um adendo aqui, tá bom? Parênteses. Você foi chamado para dar o seu. Amém? O pastor está dando uma instrução, orientação. Agora você não vai ficar como um fiscal olhando, dizendo assim, está no celular, vou dizer ao pastor. Não. Amém, irmãos? Porque somos todos nós juntos. E não é porque eu estou pedindo, irmãos. Se você fizer isso por mim, não vai surtir o efeito. Sabia disso? Agora, se você fizer isso pelo Senhor, irmãos, quando a gente começar e o violão der um toque, vai ter um negócio acontecendo, a gente se quebrantando, Deus fazendo, operando no nosso meio. Amém? Afinal de contas, nós temos palavras específicas para a nossa igreja, para os nossos ajuntamentos. E a gente está vendo isso acontecer. Agora, a quem mais é dado, mais será cobrado. Vamos continuar aqui. Outra área que nós precisamos, querido, honrar também, ou empenharmos honra, é honra na nossa casa. Muito obrigado pela sua empolgação. Um amém. Outra área que nós precisamos empenhar honra, é honra na nossa casa. Honra começa em casa. Diga assim, honra começa em casa. Aí a Bíblia vai dizer algo, querido, interessante, né? A Bíblia diz, olha, se você não ama, e aqui nós podemos, licença poética, para aplicarmos o termo honra. Se você não honra o seu irmão que você está vendo, você não pode dizer, amo, honra o Senhor, se você não... Agora, entenda, irmãos, você tem a oportunidade de aplicar honra na tua casa todos os dias, porque é um treinamento diário na sua casa. Uma das coisas que o irmão Mark Hanks fala nesse livro, é que honra precisa ser ensinada. A honra, a gente não nasce de repente com ela, dizendo, deu vontade de honrar alguém aqui. Honra é treinada, ensinada. E nós vamos crescer nisso, irmãos. Honra começa em casa. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Você pode tomar nota também. Diz, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Fala sobre esse ambiente de honrarmos. Abre comigo, eu quero que você abra comigo aí. Efésios, capítulo 5. Versículo 22. Efésios 5, versículo 22. O apóstolo Paulo está ensinando como ou qual o dever de cada um dos componentes familiares. Ele vai dizer, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Perceba, maridão. Eita glória, cadê os maridos aqui? Levanta a mão para eu ver. A Bíblia, queridos, começa dando a responsabilidade para nós, maridos. Amém? Nesse livro ele conta uma história muito interessante. Ele diz que em um dado momento ele foi lá e desonrou a mulher, falou de uma forma errada. Esse é Deus. Ele subiu e foi orar. Na hora que ele foi orar, o Senhor falou com ele. Ele disse, eu não estou ouvindo sua oração e nem quero ouvir. Pastor, me dê uma base bíblica para isso, Pedro, dizendo que as orações, queridos, serão impedidas se nós tivermos alguma pendência para com o nosso cônjuge, algo mal resolvido. E a experiência que ele conta, ele chega, ele desonra a sua mulher, excede no trato com ela, vai subir, vai orar. Aí Deus diz assim, não estou ouvindo sua oração.
Aí o irmão Marquinhos fala e diz assim: mas Senhor, o que foi que aconteceu? Eu sou o seu filho amado, seu filho perdoado, amado. E o Senhor fala com eles assim: você desonrou a sua esposa. E ele diz algo, continua dizendo: olha, ela é a sua esposa, mas ela é a minha filha. Amém, irmãos? Maridos, deixa eu dizer algo para você: a responsabilidade recai de uma maneira maior sobre nós. Cadê os homens aqui? Tem uma responsabilidade sobre nós, irmãos. Quem aguenta mais o tranco é a gente. Amém? Responsabilidade de quê? De suportar. Não suportar no sentido de tolerar. De dar suporte em amor. De amarmos como Cristo amou a igreja. Quando você pensar e dizer assim: não aguento mais. Cristo amou a igreja de tal forma, irmãos. Da mesma forma, ele traz a instrução para as mulheres. Eita, agora é a hora de vocês, tá vendo? Fala, Jéssica. Versículo 25. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha, fica também a dica para você. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 31. Deixará, pois, sua mulher e se unirá a sua carne, né? Aí ele vai dizer também, versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esposa, você está ali para se submeter, ser uma auxiliadora, não é auxiliadora idônea, tá bom, gente? Auxiliadora idônea. Tem uma diferença aqui. Chegou agora a luz para você. Esposa, você está ali para dar suporte. Ser a auxiliadora, idônea, capacitada. Amém? Colocada do lado desse abençoado aí para você acreditar, estimular. Pastor, mas tem vezes que é cabeção, não consegue ouvir, não consegue. Eu não consigo, irmã. Vai para o lugar de submissão. Tem coisas que você não vai resolver batendo de frente, é com o Senhor. Pastor, quer dizer que eu não posso falar? Pode. Mas lembre-se, nós estamos falando sobre honra. O marido cumprindo o seu papel, estimulando a honra. Irmãos, há um grande cuidado aqui, porque a convivência pode invalidar a honra. A convivência pode fazer com que eu olhe para a Rafaela e agora diga assim: é só mais alguém que está do meu lado. Mas é a joia preciosa que o Senhor entregou na sua mão. Está quase um culto de casais aqui. Eita glória. Vai recebendo, você que está crendo aí. Oh, aleluia, levanta as mãos. Você que está esperando no Senhor. Mas Deus está nos ensinando, irmãos. Não podemos deixar com que a convivência invalide a honra. Por quê? Porque os de casa precisam ter a nossa melhor versão, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo que é fácil isso? Não, está aqui, ó, Rafaela sabe. A gente tem que colocar mesmo esforço para isso. É uma vida intencional de olhar para o outro e dizer assim: minha filha, eu decido honrar você. Porque sentimentos, irmãos, a gente não vai ter muitas vezes sentimento. Pelo contrário, às vezes o outro quer morder a orelha. Mas quando você está debaixo de um ambiente de honra, você olha com os olhos de Cristo para outra pessoa, irmãos. E diz: meu Deus, obrigado, Senhor, por me dar uma joia rara, preciosa. E pelo pai dela ter liberado, Senhor, obrigado. Depois você escuta o testemunho dele assim, no início, quando eu estava conhecendo a Rafaela.
Ele ia para um monte assim, irmão, meu tempo, pelo amor de Deus. Ele ia para o monte, eu disse, São Moisés, deixa eu ir para o monte com o Senhor. Estou sentindo um desejo tão grande de ir para o monte. Quantas vezes eu fui no monte, São Moisés? Uma vez. Para você ver como um homem de fé, foi uma vez e resolveu. Irmãos, os nossos precisam da nossa melhor versão. Porque não adianta. Lembre-se que nós começamos falando sobre Romanos, dizendo o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Os nossos precisam ter a nossa melhor versão. D.L. Moody, ele, um grande avivalista, ele diz, deixa eu lembrar dessa frase aqui, para formular na minha cabeça e não dizer errado. O homem mostra o que pensa de Cristo, da forma com que trata a sua esposa. Vou dizer de novo. O homem mostra o que pensa de Cristo, da forma com qual trata a sua esposa. E às vezes a gente passa, não, mas casou, é isso mesmo, aguenta. Quem disse? Quem disse que é um fardo, irmão? Quem disse que precisa ser um fardo? Seu casamento pode ser leve, irmãos. Sua família deve ser leve. Seu cônjuge, seu marido, sua esposa precisa da sua melhor versão. Pastor, então você está dizendo que não tem TPM? Tem TPM, irmãos. Mas o amor que está escrito em Romanos capítulo 13 passa pela TPM também, irmãos. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, inclusive por TPM também. Por quê? Às vezes a gente, por pequenas coisas, a gente deixa desonra entrar no nosso lar. Abre brechas. O diabo encontra algumas brechas para entrar. Irmãos, pelo amor de Deus, só faz sentido aquilo que a gente faz aqui. Se nós entendermos e olharmos um para o outro, para quem é casado e aqueles que estão crendo no Senhor. E dizer, olha, você é a mulher, é o homem que Deus criou para mim. E eu vou fazer isso dar certo. No mundo de flexibilização, irmãos, romantização do divórcio, um influenciador entra lá e diz, você é lindo, maravilhoso, começa a se relacionar com outro, passam 1, 2 anos, depois vem um post no Instagram, carta aberta ao público. Maravilhoso, tudo bem, gosto muito, mas agora não deu certo, seguimos a nossa vida. Romantização do divórcio. E algumas coisas tentam entrar de forma sorrateira na igreja, irmãos. O que Deus uniu, não separe o homem. Precisamos falar daquilo que nos sustenta, irmãos. Família é a base, é um projeto divino. Honra o Senhor, honra os seus que estão na sua casa e merecem a sua melhor versão. Luciano Subirá, ele diz, às vezes a gente dá o melhor para os de fora. Nossa melhor versão, polida, educada. Oi, tudo bem, lindo, maravilhoso, vem aqui. Você é o príncipe, mas coisa mais linda. E às vezes a gente chega em casa, parece uns cavalos batizados. Como é que foi o dia? Sei não, E às vezes, fora, a gente sabe se comunicar lindamente. E chega dentro de casa, não, é porque é assim, pastor. Ela não me escuta. E teu papel, lindão, é você que é o sacerdote do lar. Resgatando o valor da honra dentro das casas, irmãos. Porque o que Deus tem para fazer nesse tempo é grande. Mas só faz sentido se o amor for sem fingimento, se a honra for sem fingimento, se você tiver uma família que honre o nome do Senhor. Uma família perfeita, pastor? Não. Família comercial de margarina? Também não. Passamos por desafios, crises, mas a gente não fica nelas. E se está precisando de ajuda, ouça isso.
nos procure. Não deixe sua família ser afundada, irmãos. Levada para o buraco e você de boca fechada, sem buscar ajuda, sem dizer assim, ó, pastor, me ajude. Procura. Diz assim, ó, porque a gente não tem bola de cristal, irmãos. Nós precisamos que você fale, nos busque, diga assim, pastor, eu preciso de ajuda. Quebre esse orgulho, irmãos. Procura ajuda, por quê? Porque o bem mais precioso depois de Cristo é a tua família. Pastor, mas eu passei por divórcio, eu estou aqui, eu sou o único que eu sei. Deus é especialista também em recalcular rotas, irmãos. Amém? Mas você que tem um casamento, uma família, sustente, honre, ame, não só com palavras, com atitudes. Quanto tempo não faz que você não pega a sua esposa? Estou fluindo aqui porque tem graça para isso, amém, irmãos? Percebo no Senhor para continuar. Vamos continuar já já, mas eu estou aqui. Quanto tempo faz que você não para, chama a sua esposa e diz assim, olha, meu amorzão, hoje a gente vai comer um cuscuz com quituto, mas vai ser só eu e você. Se tem condição de fazer um salmão, um camarão, fica à vontade, amém? Quanto tempo você não para e diz assim, essa noite vai ser uma noite pra gente, eu e você, vale night, uhul! Porque a gente fala no vago, fica assim, honrar, né? Oi, tudo bem? Paz do Senhor. Obrigado, viu, por tudo. Honra não somente de palavras, com atitudes. Quanto tempo você não para e diz assim, vou pegar e vou comprar aquele presente para minha esposa. Nem é uma data comemorativa. Esperava que as esposas ficassem mais felizes. Né? Depois eu passo meu pix para vocês também. Tô brincando. Mas, irmãos, honra como atitude. Guarda a sua casa, irmãos. Guarda a sua família. Betuma por dentro e por fora. Amém? No mundo de flexibilizações, romantização do divórcio, da separação, nós nos levantamos dizendo assim, Senhor, nós honramos o projeto chamado família. E vamos continuar falando e pregando sobre isso. Dito isto, vamos avançar. Outro ponto. Honra uns aos outros. Abre comigo, por gentileza, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vamos ler até o versículo 4, ele vai dizer assim. Se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, sabe o que eu tenho orado nesse tempo? Para essa medida aqui nos alcançar. Atos capítulo 2, vai lá, versículo 42. Estamos falando sobre honra, começamos falando a respeito de honrar o Senhor como prioridade, como centro. Falamos sobre honrar nossa casa, nosso ambiente familiar. Da mesma forma, existem outras instruções sobre honrar pai e mãe, honrar o filho, de como é que precisa ser feito essa relação da honra pai para com os filhos, filhos para com os pais, amém? Mas a gente vai falar agora sobre honra uns aos outros. E falando sobre isso, o apóstolo Paulo fala nesse sentido, sobre nós considerarmos uns aos outros superiores a si mesmo. Pastor, então o apóstolo Paulo está dizendo assim, para que eu possa me menosprezar, eu sou justiça de Deus.
O Senhor fica dizendo aí que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora o Senhor vem com um negócio, com um papo de dizer superior o outro a mim mesmo. Espera aí, vamos combinar, ou é uma coisa ou outra. Irmãos, você é o que a palavra diz que você é. Você é a justiça de Deus, sarado, curado, próspero, amado pelo Senhor, justiça dele andando nessa terra. Amém? Mas quando nós olhamos para o lado, para esse irmãozinho belo, maravilhoso, cheiroso que está do seu lado, olhe para ele agora. A Bíblia está dizendo, não é o pastor Welder, a Bíblia está dizendo que há uma instrução sobre olhar para ele com um olhar de honra. Olhar e dizer assim, meu Deus, quanta coisa bela tem na vida de fulano. E deixa eu dizer para você, sabe qual é? Uma grande dica para mim e para você é entendermos que eu e você, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Em tempos fitness, né? Agora a gente diz a última o quê? O último shake da Herbalife do deserto. O último whey, esse negócio aí, pro. Você está fazendo bem, mas tem gente fazendo melhor do que você. Eita glória! Matando nosso ego, matando nosso orgulho, queridos. Porque esse ambiente é um ambiente onde o Senhor morreu por você, por mim e por você, sim ou não? Mas morreu pela pessoa que está do seu lado aí. E que gratidão sentar do lado dessa pessoa, irmão. Quanta coisa boa tem nela. Se nós nutrirmos esse ambiente de honra, nós teremos menos inveja, menos competição, menos pessoas olhando, dizendo assim, ninguém fala comigo, pastor, ninguém fala comigo, pisar no meu calo, ai meu Deus. E agora a gente nutre um sentimento de que honra e que privilégio é sentar do lado dessa pessoa. Olha o tanto de coisa que tem na vida de Roberto e Ivonete, que tem dirigido o centro de cura aqui, que tem ajudado no cumprimento dessa visão. Olha quanta honra e gratidão sentar ao lado desse homem de Deus aqui, pastor Lula. Se você não sabe, ele veio junto com o pastor Bud também. Estava na Kombi com o pastor Bud. Mas irmãos, você sabe quão generoso é esse homem? Não tem como você passar perto de pastor Lula e passar sem ser percebido ou tocado por esse amor que exala generosidade. E às vezes a gente pensa, e eu? E quando sou eu? E eu? E eu? Para com isso, pelo amor de Deus! E quando vai chegar a minha vez? E por que você não ser trampolim para outra pessoa, irmãos? E quando é que é a minha vez, pastor, de pegar no microfone e dizer, olha esse que te digo. Enquanto você mantiver esse coração, nunca. Eu amo você, amém? Lembrando do meme agora, postei no Instagram esses dias, né? O pastor dando aviso, é o dinossauro, como é? Barney, esse dinossauro aí. É o pastor pregando, é um T-Rex assim. Obrigado, você não entendeu não, mas depois você entende. É o líder dos jovens que é em mim, às vezes ressuscita, aí eu fico. Mas irmãos, considerar o outro superior a si mesmo não é sobre se menosprezar, não é sobre não considerar o que Deus fez na tua vida, mas isso nos blinda sobre inveja, partidarismo, disse-me disse, fofocas. Isso precisa morrer no nosso meio, porque é na unidade que Deus ordena a sua bênção. E olha como esses irmãos viviam, Atos 2, versículo 42. Irmãos, Deus tem trazido muito forte isso, eu tenho orado em cima disso aqui, sobre a nossa igreja. Olha só, o subtítulo está dizendo assim na minha Bíblia, não sei na sua, mas diz, como viviam os convertidos. Atos 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, isso me lembra muito os valores que nós carregamos aqui. Fé, unidade e amor. Fé nas orações, no amor, no partir do pão e na comunhão, na unidade.
E olha o que acontecia. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo 43, em cada alma havia temor proveniente de um coração de honra, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, eu oro por um tempo onde as necessidades serão supridas no nosso meio. Pastor, estou precisando, vem para a gente, irmãos. Os irmãos da diretoria sabem aqui. Quando nós temos e sabemos uma necessidade, a gente corre, é ou não é? A gente corre para o grupo e diz assim, ó, fulaninho de tal está precisando. Quem pode aí? Dá 100, dá 50, dá 200, irmãos. Não pode haver em nosso meio, queridos, essa situação. Estou precisando. Eu estou quase morrendo, pastor. Fala com a gente, irmãos. Por quê? Porque estamos crescendo em unidade, em fé e em amor. Aí eles dizem no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aqui eu lembro de uma frase que o pastor Rafa postou essa semana, dizendo, olha, o crente cheio do Espírito Santo, ele deve ser de boa convivência. Não tem isso, irmão, dizer assim, meu jeito, minha personalidade, só assim, pastor, mais reservado. E então, irmãos, a obra de Cristo, o que Ele fez na tua vida, a nova natureza que você é nele hoje, aonde está? Ou você está conformado dizendo assim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriel, é assim? Cresce, vai para um lugar, irmãos, de dizer, Senhor, quem é a pessoa que o Senhor quer mirar, para que eu possa abençoar, irmãos. Um ambiente de honra. Para de localizar o seu próprio umbigo e agora começa a dizer assim, quem é que o Senhor quer abençoar nessa noite, nessa ocasião, nessa semana, nesse mês? O seu radar espiritual está ligado. E você está nesse ambiente de honra, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E agora você está aí, ó, atento. Um pouco mais à frente, Atos, capítulo 4, versículo 32, ainda falando sobre um ambiente de honra, honrando uns aos outros, considerando um ao outro superior a si mesmo. Olha como aqueles irmãos da igreja primitiva viviam. Versículo 32, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terra, casas, vendendo, traziam os valores correspondentes. 35, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. E talvez você diga assim, pastor, você está pedindo então para eu vender meu carro, minha casa, e trazer aqui para a igreja agora? Não, irmãos, nas pequenas coisas. Às vezes está sobrando. Tem roupa que você tem lá, irmãos, que está sobrando, e você está lá fechado, e Deus dizendo assim, distribui, abre, tem gente precisando, o que para você é sobra, irmãos, alguém está orando por isso. Abre seu guarda-roupa, e agora diz assim, Senhor, eu vou fazer uma limpa. Rafaela faz isso. Olha, às vezes ela pega e diz assim, vou fazer uma limpa no seu guarda-roupa, e vai lá, faz um... Para quê? Irmãos, não é só apenas nas grandes coisas, nas pequenas. Uma ligação durante a semana. Lembrei de você. Eu quero te dizer que você é importante para mim. Uma cesta básica que você pode fazer. Vou honrar vocês. Tiago me ligou para mim essa semana. Disse, pastor, fulano de tal, está precisando. A gente estava orando e tudo mais e veio isso. O que é que o senhor acha? Eu disse, eu acho nada. Não tenho que achar nada, irmão. Vamos para cima, vamos matar essa necessidade. E foi feito.
Irmãos, é assim. Talvez você diga, mas não cabe ao senhor que é pastor? Não. No meio da unidade, irmãos, e nesse ambiente de honra, você vai ser resposta. Não é só o pastor dizendo assim, ei, irmão, tive uma direção. É você sendo resposta para aquele que está do seu lado. Para aquele que está orando. Irmãos, tem gente orando, às vezes, para ser ouvido durante a semana. Para dizer assim, eu queria tanto que alguém tomasse um café comigo essa semana. Está vendo que não é as grandes coisas, são pequenas. Mas pastor, eu já tenho trabalho, estudo, menino, boleto, tanta coisa para dar conta. O senhor ainda quer me dar um? Irmãos, o estilo de vida do evangelho pressupõe que você agora agarre aquilo que é prioridade no coração de Deus. Que às vezes nós deixemos um pouco a nossa vontade e diga, Senhor, o que você quer fazer através de mim? Quem o Senhor quer que eu seja a resposta nessa semana? O que é isso? Se colocar à disposição, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou disponível. Mas se você vê que isso é só mais uma coisa, é só mais uma palestra que o pastor está dando ali para despertar algo nos irmãos, um sentimento de fraternidade. Oh, coisa boa, glória a Deus, pastor, que palavra maravilhosa. Gostei, viu? Muito bom. Irmãos, isso precisa entrar em nós. Está entranhado dentro de mim e de você. Cuidado uns com os outros. Honra uns com os outros. Amém? Um ambiente de honra, querido, promove facilidades que a gente não conseguiria sozinho. Fica fácil Deus se mover no nosso meio. Agora, se a gente chega aqui, cada um com a sua proposta, cada um com o que eu quero fazer, como eu quero fazer, da forma com que eu quero fazer, e Deus fica onde nessa história, irmãos? Mas se nós chegamos aqui dizendo, Senhor, o que você quer fazer nesse lugar? Seus radares espirituais estão ligados. Irmã Luzia está ali, dedicou 15, quantos dias? 10 dias? 11 dias, dizendo, eu vou sair do meu lugar e vou lá para o continente africano, cuidar daquelas pessoas. Alguns o Senhor realmente vai te chamar para ser resposta em outros lugares. Mas e sua vizinhança? Sua família? Os seus que estão à sua volta? Crescermos em honra uns para com os outros. Sabe por quê, irmãos? A única vez que eu vejo a Bíblia dizendo assim, aí vão conhecer que são meus discípulos, é quando nos amarmos uns aos outros. E aqui não é amor de sentimento, irmãos. É amor de decisão. Ao passo que eu te exorto, e a gente vinha conversando, eu e Rafaela, um dia, chegando na igreja, e dizia para ela dizia para mim, na verdade, ela dizia, filha, a gente tem um povo tão bom, né? Não foi, filho? A gente tem um povo tão bom. Povo que é servidor, o povo que a gente diz assim, vamos plantar a bananeira no meio da rua, povo, bora, simbora. Carnaval, vamos evangelizar, bora, uhul. Eu sei disso, irmãos. Mas a exortação do Senhor é um cuidado maior. É a gente crescer mais. É irmos para um lugar intencional de dizer, Pai, quem o Senhor quer que eu seja? Mas pastor, naquele dia sou eu que estou precisando. Seja a resposta e você vai ver, irmãos, como Deus vai liberar sobre a sua vida. Das vezes que eu mais precisei, mas eu decidi dizer, Senhor, eu vou te obedecer. Não porque eu quis fazer algo para ter algo em troca do Senhor. Você entende isso? Mas Deus, Ele despeja das suas bênçãos sobre nós, irmãos. Da sua graça, do seu favor. Quando Ele encontra esse coração, dizer, Senhor, eis-me aqui. Quero chamar os meninos de louvor, para nós irmos encerrando. Um ambiente de honra promove um ambiente de fé, unidade e amor. Diga comigo, um ambiente de honra promove um ambiente de fé, unidade e amor. Isso vai tocar a tua casa, teus negócios, teu trabalho,
Amém? Irmãos, só apenas isso aqui para nós encerrarmos além disso e tudo isso que eu já te falei aqui, os benefícios da honra, de você viver um estilo de vida de honra. A Bíblia diz que estar nesse lugar de honra, longevidade, uma vida estável vai te alcançar, está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Atrai o sobrenatural de Deus, um ambiente de honra, está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 40 a 42. A honra também promove a prosperidade bíblica. Honra atrai o favor de Deus. Honra agrada o coração dele. Honra te livra de uma vida morna e sem propósito. Honra te livra, irmãos, de uma vida sem propósito. Amém? Você vai ficar de pé agora e nós vamos praticar. Pastor, mas não é um culto de Santa Ceia? Não é um culto assim de, Jesus, o sacrifício dele. Irmãos, honrar o sacrifício é honrar o corpo também. Honrar o sacrifício de Cristo é honrar o seu corpo aqui na terra também. Tem dias que nós vamos parar e vamos falar de fato da obra redentora, da paixão de Cristo naquela cruz, o que ele sentiu, de tudo isso. Mas há momentos que ele pede que a gente pare e olhe para o corpo dele aqui na terra. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Partindo desse lugar de honrarmos o Senhor, honrando uns aos outros. A gente fez um culto que eu pedi, não sei se foi no culto do Réveillon, não lembro agora. Eu pedi para cada um trazer algo para honrar. Eu pensei hoje assim, vou colocar nos grupos, vou falar para cada um trazer alguma coisa. Aí o Senhor disse, não quero nada preparado não. Tem que ser algo que nos custe, irmão. Honra nos custa. Precisa nos custar. Davi, ele escrevendo, ele disse, eu não vou dar algo ao Senhor que não me custe. Davi sabia do valor e tinha um coração de honrar o Senhor. Hoje, enquanto visitava essas verdades, estudava sobre elas, eu lembrei de algumas pessoas que passaram sobre a minha vida e eu fui... O que eu tinha naquele momento para dar, entre aspas, foi o meu obrigado. Eu fui até essas pessoas através das redes sociais e disse, ei, obrigado por naquele dia ter sido resposta de Deus para mim. Obrigado por sustentar minhas cordas, orar por mim. Hoje eu tive uma honra de não apenas verbalizar, mas de atitudes, de honrar a minha mãe, que tem nos dado tanto suporte, né, filha? Dentro de casa, o Caleb. Ela falou comigo, filha, ela mandou uma foto assim, estava na frente de casa, tinha esquecido a chave em algum lugar. Eu estava com o Caleb estava dormindo no carro. Eu disse, eu estou indo para aí agora. Aí cheguei lá, aí ela mandou a foto assim, né? Tava como se estivesse triste, não sei o que, tinha perdido a chave. Aí, espera, a gente vai resolver. Aí peguei ela. Aí a gente estava onde? A senhora passou onde? Fui no mercado, fui na padaria, a gente passou por lá. Caleb dormindo no carro. Passou por lá, vamos lá, vamos encontrar essa chave. Aí não achou. Aí eu disse, a gente faz o seguinte, eu vou pular, eu pulei a janela. Na janela do apartamento dela assim, dá para uma pessoa passar, né? Depende da pessoa também. Eu consegui passar por ela, né? Porque tinha outra chave dentro do apartamento. Uma atitude simples, irmãos. Mas quantas coisas a mulher já fez por mim? Me deu a vida. Quantas noites, né, filha? Mal dormidas. Hoje a gente sabe o valor de uma noite bem dormida. Mas, irmãos, o Evangelho de Cristo nos leva a uma atitude de honra. E eu já falei isso aqui, admirações silenciosas não valem nada. Você pode admirar muito alguém, você precisa falar. Por quê, pastor? É para aguçar o ego da pessoa? Não.
às vezes esse falar vai abastecer o tanque daquela pessoa. Vai ser motivo para ela não desistir. Irmãos, eu lembro de um tempo bem difícil, no meio da caminhada, e de pressão. E a gente estava ainda liderando os jovens. Aí chegou um jovem, aí disse assim: olha, não desista, você me inspira. Parecia que era Deus dizendo para mim assim: meu filho, está valendo a pena. Ah, pastor, então a gente tem que buscar validação dos homens. Não, irmãos. Mas eu creio, irmãos, que nós somos a extensão do cuidado de Deus nessa terra. Deus não precisa vir com um brado de trovão dizendo: filho amado. Não, agora Ele tem a mim e a você para dizermos isso. Sermos boca de Deus nessa terra, expressando, revelando, honrando uns aos outros, demonstrando com atitudes. Quanto valor há? Aleluia. Você considera isso? E algumas pessoas, irmãos, passam por nós. Essa vida é breve. Não é assim? De repente você tem alguém ali, mas de repente pode não ter. A oportunidade é hoje de dizer obrigado, de dizer eu te amo, de dizer você faz o meu dia mais leve. Obrigado por sustentar as cordas. Mas a desonra mantém. Orgulho. Não, digo não. Ela sabe. Irmãos, sai do orgulho. Vai para um lugar da humildade. Flexível. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu filho. Obrigado, minha filha. Obrigado, meu irmão. A gente vai ministrar essa música, Corpo e Família. Eu não quero, irmãos, eu sei que a gente faz isso, mas eu não quero que seja só porque o pastor está pedindo para fazer. Mas se há gratidão no seu coração pela vida de alguém. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, né? A eternidade é um ambiente de honra. Céu na terra é honra sendo liberado, irmãos. Céu na terra é menos egoísmo, menos avareza e mais expressão do cuidado de Deus. Amém? Vamos fazer isso. Um ambiente de honra favorece o cuidado de Deus sobre nós. Obrigado, Jesus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem assustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer forma
Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e a semelhança dos santos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo com compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim
ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Você que veio de fora, está morando em João Pessoa, mas você é de fora. Deus te convocou para essa cidade. Levanta a mão, por favor. Veio de fora, o Senhor te trouxe para essa cidade. Eu declaro sobre a sua vida, o Senhor te presenteando com conexões divinas. Ele diz que Ele faz com que o solitário ande em família. Deus de toda consolação, você não está sozinho. Se você achava, estou sozinho, não, irmão, você não está só. Não, porque Ele te vê. Nós temos uma família, irmãos, aqui. Pastor, mas a igreja tem tanta coisa. Eu sei, a gente está crescendo, estamos avançando, melhorando. Mas essa é a família que o Senhor te inseriu. Receba a graça, consolo do Senhor. Você não está sozinho. Está ouvindo isso, Moara? Não está só. Deus de toda consolação, presenteando você com pai, mãe, irmão. Não substitui, mas Ele vai te dar conexões espirituais, assim também como outras pessoas aqui. Está ouvindo, Stephanie, Léo? O Senhor presenteando vocês cada vez mais. Te agradeço, Pai, por essa família, por esse povo tão querido, amado. Irmãos, a Bíblia diz também que aqueles membros, 1 Coríntios 12, que parecem menos honrosos ou que merecem menos honra, são os que mais precisam. Você que está aí diz assim: ninguém veio até mim, ninguém me deu um abraço, ninguém me disse obrigado. O Senhor está dizendo para você: obrigado. Obrigado por você não ter desistido. Obrigado por você ter permanecido no Senhor. Ah, isso é falsidade? É não, irmãos, é um ambiente de honra, de amor. Ah, quando sai daqui fala tudinho nas costas um do outro. Quem disse? Não dá vazão à voz do diabo, irmãos. Aqui nós incentivamos um ao outro, acreditamos um no outro, amamos uns aos outros. Amém, minha filha, eu quero te honrar novamente. Não quer demais, mas eu te amo. Obrigado por permanecer firme, por ser uma mulher de Deus, mesmo quando ninguém está vendo. E Deus está não somente vendo, como te presenteando com consolo, com graça, com sabedoria, consolada para consolar. É assim que tem sido, né? Mas é uma honra caminhar ao seu lado. É uma honra ver o que Jesus está fazendo em você e através de você. Perdoe pelas vezes que eu não consigo ser o marido. Ainda vou chegar lá, nesse nível de amar a Cristo, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas obrigado por você acreditar, não desistir, ser essa auxiliadora, com sabedoria. A sua sabedoria sustenta a nossa casa também. Muito obrigado, eu te amo. Obrigado por tudo.
Aleluia. Podemos cear? Pega aí o cálice. Pastor, mas o amor e Jesus, irmãos, amamos a Ele quando nós amamos uns aos outros também. Um ambiente de honra favorece o agir de Deus. Amém? Pega aí os elementos. Ele pegou 12 homens, sentou à mesa com eles e nos ensinou sobre humildade, sobre unidade, sobre o poder que há em honrar uns aos outros. Amém? Alguém me ajuda aqui? Só preciso do cálice. Está aberto aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei na noite que o Senhor foi traído. Na noite em que ele foi traído, irmãos, ele tomou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim, até que ele venha, irmãos. Ama a Cristo sobre todas as coisas e ama o próximo, irmãos. Temos uma missão. O mundo está vendo, está olhando, está observando e está dizendo: olha como eles honram uns aos outros de forma genuína. Olha quanto amor é exalado no meio deles. Não tem espaço para outra motivação a não ser essa: amá-lo e amar a você. Quer dizer que eu amo a sua vida. Te pedir perdão se em algum momento eu não fui o pastor, não sou o pastor que você esperava. Mas o Senhor sabe do desejo do nosso coração, irmão, de ver a sua vida avançar, de ver a sua família prosperar. O Senhor sabe das vezes que a gente gasta tempo dizendo: Senhor, abençoa fulano, guarda fulano. Senhor, naquela situação que fulano precisa. Temos orado por você, irmãos. Você não está sozinho. Você tem uma família. Amém? Pega aí o pão. Você pode participar. Obrigado, Jesus. Pelas suas pisaduras somos sarados e curados. Diga assim: eu sou sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Você pode participar do cálice. E dê um glória a Deus aí, mais alto que você puder. Aleluia. Pai, te agradecemos. Eu te agradeço. Levante suas mãos. Vamos encerrar, irmãos, mas a gratidão no nosso coração. Você vai poder comer já já, mas honra ao Senhor. Levante as suas mãos. Diz: obrigado, Pai, por fazer parte do teu corpo. Obrigado porque aqui existe um povo que ama, que honra, que considera, que não dá espaço para nenhuma outra coisa a não ser o Senhor. Oh, Pai, te agradecemos. Aleluia. O com Deus Altíssimo. Aleluia. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior
maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje e reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória acima de todo. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, eu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Aleluia. Jesus. Se você está aqui e ainda não fez o Senhor Jesus o teu único e suficiente Salvador, pode ficar em pé, não se senta, fica aí do seu jeito, intercedendo, você que é igreja, que é irmão. Se você está aqui e ainda não fez de Cristo o seu único e suficiente Salvador, ou você estava afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar para casa e disse, não sei o que é, mas tem um negócio diferente nesse lugar, tem um amor diferente. Se Deus falou contigo durante essa ministração e você sabe, eu preciso voltar, eu orei por você também, e Deus, o Espírito Santo tem convencido você da justiça, do juízo e do pecado. Eu quero dizer para você, irmão, não há vida fora dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não deu esse passo, confessá-lo publicamente diante dos homens, não fez dele o Senhor e Salvador. Eu fiz isso no dia 27 de agosto de 2011 e a minha vida nunca mais foi a mesma. Tantas outras pessoas que, se você tivesse a oportunidade, daria esse mesmo testemunho de como esse dia foi precioso, o dia que nós dissemos sim para Ele. Alguém nesse lugar que ainda não fez dele Senhor e Salvador, ou você estava afastado e nessa noite você quer voltar para casa. Se é você, levante sua mão, eu quero te dar um abraço. Se há alguém no nosso meio que não tem certeza da tua salvação, se o arrebatamento acontecer já já, você não tem certeza se sobe, se passa a tua eternidade. Como é que eu tenho ou obtenho essa certeza, pastor? A certeza do novo nascimento, de uma vida antes dele e uma vida após ele, só é obtida em Cristo. Aquele, pois, que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Onde está você, a primeira pessoa? Quer entregar sua vida a Cristo? Quer voltar para casa? Pastor, eu caminhei distante, eu acho que Deus não me aceita mais. Quem disse isso? Ele sempre tem uma mão estendida. Ele não pisa a cana que está quebrada, não apaga o pavio que fumega. Ele sempre dá uma oportunidade nova. Não há lugar distante que possamos ir, que o amor dele não nos encontre. Onde está você, que precisa tomar essa decisão nessa noite e voltar para casa, para os braços do seu Pai, do lugar que nunca mais você vai sair? É para uma religião, pastor? Não. Um dogma? Não. Uma placa denominacional? Não. É a vida para Cristo. Onde está você? Se é você, levante sua mão, eu quero te dar um abraço.
está sentindo aí o coração batendo mais rápido, as pernas tremendo. Talvez seja o Senhor dizendo assim: eu quero você mais perto. Tem alguém no nosso meio? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Alguém que já tenha nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, e você deseja isso nessa noite, se é você, levante sua mão também. Deseja o batismo no Espírito Santo. Nesse convite aqui a gente não se estende tanto, porque é um presente. Salvação também é, mas na salvação às vezes a gente precisa incentivar um pouco, para a pessoa dar um destravar ali. Alguém deseja o batismo no Espírito Santo? Alguém passando por doença, enfermidade, você crê que Cristo é aquele que cura? Deseja oração para cura? Mais alguém? Irmãos, pastor Chico abriu algo relacionado ao pai dele, está hospitalizado, e nós vamos unir a nossa fé agora. Infecção urinária, nós vamos orar e vamos testemunhar nessa semana do agir de Deus. Na verdade, agora mesmo, o poder de Deus indo até aquele homem. Você crê junto comigo? Tem mais alguém que deseja oração para cura? Sim? Amém. Tem? Temos uma irmã? Oi? Pois não. Noa. Sabe o que é? Está curado, amém. Glória a Deus. Respostas rápidas, amém? Estende sua mão para cá como gesto de concordância. Pai, obrigado pela vida do nosso irmão. Eu te agradeço pelo teu poder curador, alcançando o corpo dele agora. No reino do Espírito não há distância. Eu declaro a vida de Deus alcançando cada órgão dele. Obrigado, Senhor, pelo poder vivificador de Cristo, alcançando, Senhor, o sistema imunológico, voltando à ordem, Senhor. O que precisa se retornar, Senhor, ao prumo, a um lugar de equilíbrio, volte em nome de Jesus. Obrigado por todo o processo, Senhor, de morte e de qualquer outra coisa que poderia existir, sendo falido agora mesmo, na autoridade do nome de Jesus. Saúde divina operando sobre o seu corpo, e ele vai contar, Senhor, em tempo hábil, mais rápido do que esperávamos, testemunhos para a honra e glória do teu nome. É assim que queremos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Você crê nisso? Você pode sentar. Gente, só reforçando, vou entregar agora.